Olá, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos continuar dando prosseguimento aí às aulas de citologia, falando agora das estruturas da célula. A gente sabe que cito quer dizer célula, logia é estudo, ou seja, nós estamos no estudo da célula. Como nós já falamos na aula anterior sobre células eucarióticas e células procarióticas, agora nós iremos prosseguir falando de suas estruturas, das estruturas que fazem parte aí dessa célula. E vamos falar da membrana plasmática, estruturas e funções desse componente aí da célula. Meu nome é professora Jéssica Silva, como vocês sabem, e vamos agora iniciar esses estudos das estruturas celulares. Bom, como vocês já sabem a diferença das células eucarióticas e procarióticas, vamos só ir recapitular rapidamente. As células eucarióticas são as células que possuem um núcleo definido por uma membrana chamada de carioteca. Além disso, ela possui diversas organelas membranosas, diferentemente aí das células procarióticas, que são células mais simples, possuem parede celular, porém não possuem o quê? Um núcleo definido por uma membrana chamada carioteca. O material genético da célula procariótica vai ser o quê? Espalhada, vai ser derramada aí no citoplasma ou hialoplasma, como o líquido de dentro dessa célula também é chamado, ok? Então vamos lá. Aqui nós estamos vendo uma animação aí da membrana plasmática. Vocês podem observar na membrana plasmática esse balanço, né, que existe na membrana plasmática, e você pode ver que existem algumas estruturas que formam essa membrana plasmática. Aqui nós temos, parece dois fósforos, né, voltados com as pernas um para o outro, né, parece uma cabecinha de fósforo aqui, né? Nós temos aqui estruturas grandes, dessas estruturas aqui vão ser as proteínas. Estas estruturas que vão parecer aqui fósforos, né, vão ser chamados de fosfolipídios, e esses fosfolipídios vão fazer que esses fosfolipídios que estão aqui nesse gingado, para lá e para cá, para um lado e para o outro, eles vão ser chamados de, vão fazer, na verdade, nesses fosfolipídios vão se unir, formando uma dupla camada de fosfolipídios, e essas substâncias que vocês estão vendo passar de um lado para o outro vão ser as substâncias que vão atravessar essa membrana plasmática, ok? Mas e aí, é qualquer coisa que atravessa essa membrana plasmática? Não, né? Essa membrana plasmática ela vai ser uma membrana seletiva, ou seja, ela vai precisar reconhecer os componentes que poderão atravessar essa membrana plasmática. Então aqui nós caímos nas funções dessa membrana plasmática. E uma delas vai ser o quê? A permeabilidade seletiva. Essa membrana plasmática ela vai ser permeável, ou seja, ela vai permitir a entrada e saída de substâncias, porém essa permeabilidade nela será o quê? Seletiva, ou seja, ela irá permitir ou não passar a substância pela célula, porque a gente sabe que nem tudo será benéfico à célula. Então, aquilo que a célula não reconhecer, aquilo que a membrana plasmática não reconhecer aqui pelos seus receptores externos, não poderá atravessar. Ela também terá a função de proteção. Pois bem, por isso que ela é permeável, por isso que ela possui uma permeabilidade seletiva, porque ela, para proteger a célula, não deixará passar qualquer coisa, certo? Outra função, transporte. Vocês estão vendo aqui, ó, que essa proteína gigantesca aqui, ela está o quê? Fazendo o transporte de substâncias. Ela reconhece e ela transporta, né, de fora para dentro substâncias na célula. Delimitação. Pois bem, ela está delimitando aqui o quê? O meio externo do meio interno da célula. Ou seja, ela está delimitando também o tamanho da célula, né? Ela está delimitando os meios para que a célula fique protegida. E nós temos o reconhecimento de substâncias, como nós já citamos, né, quando falamos aqui da permeabilidade seletiva, que a membrana plasmática irá reconhecer as substâncias e permitir ou não a entrada dessas substâncias e permitir também a saída. Então vamos ver agora como é que se forma esse fosfolipídio, quais são os componentes que formam esse fosfolipídio, que fazem essa estrutura aí de mosaico fluido. Vai ser chamado de mosaico fluido justamente por causa desse balanço, dessa movimentação que a membrana plasmática faz aqui, tá bom? Esse remeleixo aqui da membrana plasmática é conhecido como o modelo do mosaico fluido. Vamos para a organização dessa membrana plasmática, começando a falar do fosfolipídio.
esse fosfolipídio, apesar de ele ser uma estrutura pequena, vai ser uma estrutura aí com alguns componentes importantes de citar aqui, né? Nós temos aqui essa cabecinha que parece um fósforo, né? Que parece a cabeça de um fósforo. Ele vai ser chamado o quê? De colina. E na constituição dessa colina nós teremos aqui, né, essa região que parece meio que um pescoço. Nós vamos ter o quê? O glicerol e vamos ter o grupo fosfato, ok? Então, essa região aqui superior do fosfolipídio, ele vai ser considerado uma região hidrofílica. Vamos lá, mas o que é uma região hidrofílica? Quando nós falamos de hidro, nós estamos falando de quê? Da água, água. E fílica aqui, quer dizer afinidade, ou seja, essa região aqui vai ter o quê? Afinidade com a água. Mas o que é afinidade com a água? Ela vai conseguir se ligar com a água, tá bom? Então, por isso que ela é chamada região hidrofílica. E essa região inferior aqui, que são as perninhas do fosfolipídio, vai ser a região composta por cadeias de ácido graxo, tá bom? Cadeias de ácido graxo saturados e insaturados. E essa região, diferentemente da região superior, ela vai ser considerada uma região hidrofóbica. Hidro vem de água e fóbica vem de fobia. Você não tem quando você diz, eu tenho fobia, eu tenho aversão a tal coisa, eu tenho fobia a aranhas, fobia a lugar fechado, ou seja, você tem aversão em relação àquela coisa, ou seja, essa região aqui, ela vai ser hidrofóbica, ela vai ter aversão à água, ela não vai ter afinidade com a água, tá? Então, essa região hidrofóbica aqui, ela não vai possuir afinidade, não possuirá afinidade com a água. Ok? Então, vamos lá. Aqui nós vamos ver agora esses fosfolipídios formando a dupla camada de fosfolipídios, tá bom? Fazendo aí esse gingado que só a membrana plasmática tem, conhecida como modelo do mosaico fluido, justamente porque esses fosfolipídios formam a dupla camada e realizam essa movimentação. Essa de verdinho aqui, nós estamos vendo as proteínas, tá? Que também formam a membrana plasmática. Tá? Galerinha, agora nós vamos ver outras estruturas importantíssimas aqui para a membrana plasmática, tá? Que compõe aí a membrana plasmática. Nós já vimos a dupla camada de fosfolipídios, mas a membrana ela não é tão simples assim. Agora nós vamos ver estruturas como proteínas, como carboidratos, como colesterol, glicoproteínas, proteínas globulares, tá bom? Então vamos lá. As proteínas, essas estruturas aqui em vermelho, elas vão ter funções importantíssimas, tá bom? Proteínas. Nós temos dois tipos de proteínas importantes, tá? Proteínas integrais ou intrínsecas, tá? Essas proteínas integrais ou intrínsecas, elas vão estar mergulhadas na membrana, tá? Aqui eu posso considerar, de repente, se eu tivesse uma proteína vermelhinha aqui, nessa região aqui. Essa daqui também seria chamada de proteínas integrais, tá? Aqui eu tenho uma proteína integral, aqui eu posso ter outra, ou seja, elas estão mergulhadas na membrana plasmática, tá bom? Proteínas integrais, ou também chamadas de proteínas intrínsecas. Nós temos essas proteínas mais externas aqui, ó, mais externas à membrana plasmática, elas são chamadas de proteínas periféricas. As proteínas periféricas, como o próprio nome já diz, elas estão na periferia, estão na região mais externa, tá bom? Da membrana plasmática. E elas podem estar na região mais externa ou totalmente fora da membrana plasmática, apenas aproximado da membrana plasmática, tá bom? Geralmente costuma aparecer uma questão que fala, indique que número as estruturas indicam, né? Por exemplo, aqui eu posso ter 2, aqui eu posso ter 3, né? Ele vai falar bem assim, o que que 3 indica? O que que o número 3 indica? Então, o número 3 indica uma proteína periférica, tá? Eu já vi muita gente errar essa questão porque não sabia o nome dessa estrutura, sabia que se parecia com uma proteína, mas não tinha certeza que era uma proteína, tá bom? Então, essa
estrutura aqui fora da membrana plasmática, apesar de estar fora da membrana plasmática, é uma proteína periférica, tá? Não errem questões assim, por favor. Então, a função das proteínas será o quê? Transporte de substâncias, atividade enzimática, atividade enzimática e comunicação com outras células, tá bom? Com outras células. Bom, mas nós não estamos analisando aqui somente as proteínas. Nós estamos verificando aqui outras estruturas, tá bom? Como os glicolipídios. Nós temos o colesterol. O colesterol aqui, ele participa propriamente da constituição dessa membrana, tá? Ele ajuda na formação dessa membrana plasmática. Por isso é muito importante o colesterol no nosso organismo. Nós temos aqui os carboidratos que vão aqui ajudar no reconhecimento de substâncias, assim como glicolipídios, como as glicoproteínas e as proteínas globulares, tá bom? Mas qual é a diferença do glicoproteína, do glicolipídio? Está na constituição. Por exemplo, a glicoproteína, toda vez que você ouvir falar esse prefixo aqui, glico, quer dizer o quê? Carboidrato, tá bom? Então, é carboidrato mais proteína, tá? Então, é carboidrato mais proteína. Glicolipídio vai ser, como nós já sabemos que glico é carboidrato, vai ser o quê? Carboidrato mais lipídio. Ok? Então, essas estruturas, elas vão ser responsáveis pelo reconhecimento das substâncias que vão ser permitidas entrar pela membrana plasmática. Então, como hoje nós estamos muito falando da função de transporte dessa membrana, agora nós vamos conhecer os tipos de transportes possíveis por esta estrutura, ok? Então vamos lá para os tipos de transporte de substâncias por meio da membrana plasmática possíveis na membrana plasmática. E vamos iniciar falando do transporte passivo. O transporte passivo ele vai ser representado por 3 tipos de transportes. E esse transporte passivo é chamado de passivo justamente porque para ele ser realizado não precisa ter gasto de energia, ok? Vamos lá para os tipos de transporte passivo. Temos o transporte passivo por difusão simples, transporte passivo por difusão facilitada e transporte passivo por osmose. E esses 3 transportes, eles vão ser o quê? Sem gasto de energia, não precisarão de energia para serem executados, tá? E nós temos outro tipo de transporte que é o transporte ativo. Este sim precisará ter gasto de energia, ok? Então, transporte passivo são 3, difusão simples, difusão facilitada e osmose. E transporte ativo, ele terá o quê? Gasto de energia e transporte passivo não terá gasto de energia. Vamos ao transporte passivo por difusão simples. Como o próprio nome diz, difusão simples, ou seja, vai ser transportado por um mecanismo simples, apenas por difusão, ou seja, ele vai adentrar por difusão através da membrana. E vamos a um exemplo. Aqui eu vou dar o exemplo do gás oxigênio, gás fundamental para o nosso organismo, tá? Vamos colocar aqui o gás oxigênio, o O2. E esse de amarelinho aqui, ó, vai representar a membrana plasmática, tá bom? Então vamos lá. O transporte passivo por difusão simples vai ser simples, como o próprio nome já diz, né? Então aqui eu tenho um componente, que é o gás oxigênio, e ele está aqui em um meio muito concentrado. Ele está muito concentrado aqui deste lado da membrana. Vamos dizer que ele, no lado externo da célula, ele está muito concentrado. Então, o que está acontecendo aqui? O gás oxigênio está indo para o meio mais concentrado dele, em direção ao meio menos concentrado de oxigênio, tá?
Então, por isso que na difusão simples nós costumamos dizer que o componente ele vai do meio mais concentrado dele mesmo para o meio menos concentrado dele, ou seja, o oxigênio vai do meio mais concentrado de oxigênio para o meio menos concentrado de oxigênio, tá? Isso ocorre só com gases? Não, pode ocorrer também com átomos, com pequenas moléculas, tá bom? Eles se transportam do meio mais concentrado deles para o meio menos concentrado deles. No caso aqui, eu estou usando o exemplo do gás oxigênio. E isso na prática, como eu posso dar um exemplo de difusão simples? Posso dar o exemplo lá no processo de hematose. Esse processo de hematose ocorre onde? Quem sabe me dizer? Esse processo de hematose acontece lá nas trocas gasosas. Trocas gasosas nos alvéolos pulmonares. Entre nossos alvéolos pulmonares, no processo de trocas gasosas chamadas de hematose, que ocorre pelo quê? Por difusão simples. E aí, gente, é muito simples de se entender, né? O gás oxigênio vai do meio mais concentrado dele para o meio menos concentrado dele, tá bom? Então, esse processo é chamado de difusão simples, que temos como exemplo a hematose, trocas gasosas, ou seja, essa é a maneira como o gás oxigênio entra em nossos alvéolos pulmonares, ok? Vamos prosseguir. Continuando com o transporte passivo, porém agora falando da difusão facilitada. E aqui eu trouxe uma animação também para vocês verificarem que a difusão facilitada, como o próprio nome já diz, alguém vai facilitar esse transporte. Alguém vai facilitar a entrada dessa substância. E aqui nós temos a ajuda de quem? De proteínas, isso mesmo. Para isso que para isso que existe também, que existem as proteínas aí na membrana plasmática, para ajudar nesse transporte. Lembra que uma das funções da membrana plasmática é transportar substâncias? Então, isto aqui que as proteínas estão fazendo, elas vão ser as proteínas facilitadoras de entrada de substâncias e saída também. E aqui nós estamos vendo o mecanismo aí de retirada de cloro de dentro para fora da célula, ou seja, esse transporte também está mais concentrado de cloro e levando para o meio menos concentrado de cloro, porém com o mecanismo facilitador, por isso que é chamado de difusão facilitada, ou seja, existe a ajuda de uma proteína, tá bom, para retirar essa substância. E aqui nós estamos vendo que o cloro está com uma concentração grande dentro da célula, né? E ele está sendo o quê? Retirado para fora da célula através de proteínas transportadoras ou facilitadoras. Por isso é chamado de difusão facilitada. Atravessa a membrana plasmática com a ajuda de proteínas transportadoras ou facilitadoras. Eu não posso passar essa parte esse exemplo, né, do transporte, da difusão facilitada do cloro, né, que é transportado pelas proteínas facilitadoras, sem falar de uma doença genética chamada de fibrose cística. Essa fibrose cística ocorre pelo problema genético que ocorre aqui nessas proteínas, tá bom? O que acontece? Essas proteínas elas não conseguem jogar o cloro para fora da célula. Aí o que acontece? Acontece acúmulo de secreção nos pulmões, no pâncreas, acomete também o sistema digestório, tá bom? Então, o problema na difusão facilitada nas proteínas que facilitam a passagem do cloro para fora da célula, se der um problema nessas proteínas, ocorrerá uma doença chamada de quê? Fibrose cística. E ela é uma doença o quê? Uma doença genética, tá? Geralmente, as pessoas que têm esse problema, elas costumam viver com pneumonia justamente pelo acúmulo de secreção nos pulmões, porque essa secreção, como esse cloro, ele é responsável também pelo equilíbrio hídrico, né? Como ele não consegue sair de dentro da célula, ou seja, há pouca água para diluir essas secreções nos pulmões, nos pâncreas, elas ficam bem, vamos dizer, grossas,
Entendeu? O que acontece? Aí elas acabam não passando pelos ductos, pelos alvéolos, aí elas acabam se acumulando e causando pneumonia, tá bom? Constante pneumonia. Geralmente, as pessoas elas conseguem viver de 10 a 26 anos. A maioria não passa dos 10 anos de idade, tá bom? Então, se cair sobre fibrose cística, é justamente nessas proteínas transportadoras, facilitadoras para a saída do íon cloro de dentro da célula, ok? Bom, e agora nós vamos falar do último transporte passivo, que será a osmose, tá? Toda vez que vocês ouvirem falar da osmose, lembrem da água, tá? Nos últimos, na difusão facilitada e na difusão simples, quem se move são as substâncias como átomos, íons. Na osmose, quem vai se movimentar vai ser a água, tá bom? A água propriamente dita. Mas para nós falarmos de osmose, nós precisamos saber responder o que é um soluto e o que é um solvente, tá? O soluto vai ser nada mais, nada menos que substâncias sólidas. Substâncias sólidas. E o solvente serão substâncias líquidas. Ou seja, nós vamos estar falando da água, tá? Transporte de água pela célula. E eu quero também dizer para vocês que a água ela vai ter uma tendência nesse transporte. A tendência da água é dissolver substâncias sólidas, certo? Ou seja, a água ela sempre vai do meio menos concentrado dissoluto para o meio mais concentrado dissoluto. Como assim, professora? Vamos supor, se a tendência da água é dissolver, né? Ela sempre vai procurar o soluto. A água sempre vai procurar o soluto. Ou seja, vamos separar aqui uma barreira. Aqui é a membrana plasmática, certo? Aqui eu tenho solutos são substâncias sólidas. A tendência da água vai ser o quê? Vai ser dissolver essas substâncias sólidas, né? Então, aqui eu tenho pouca água. E aqui eu já vou ter o quê? Muita água e pouco soluto. O que é soluto? Soluto é substâncias sólidas, né? E solvente, substâncias líquidas, que vai ser água propriamente dito. Então, a água aqui na osmose, ela vai ter uma tendência de perseguir o soluto, ou seja, ela vai querer sempre dissolver o soluto, vai tentar dissolver o soluto. Então, a água, ela sempre vai do meio menos concentrado de soluto para o meio mais concentrado de soluto. Lembrem disso. A água sempre vai do meio menos concentrado de soluto para o meio mais concentrado de soluto. E aí nós vamos ter, deixa eu pegar aqui, alguns meios a analisar, tá? Se a água sempre vai do meio menos concentrado de soluto para o meio mais concentrado de soluto, quer dizer que nós vamos ter algumas soluções. E nós vamos. Soluções que vão ser importantíssimas para entender a osmose, que serão o meio hipertônico e o meio hipotônico, tá? Quando nós falamos do meio hipertônico, hiper quer dizer o quê? Muito. Quando nós falamos do meio hipertônico, nós estamos falando de um meio com alta concentração de soluto. Concentração de soluto, tá? Então, o meio hipertônico sempre vai ser mais concentrado com substâncias sólidas do que com água, tá? Esses pontinhos aqui, ó, mais azulzinhos, eles estão representando a água e esse alaranjado aqui está representando o soluto. Então, o meio hipertônico sempre vai ter alta concentração de soluto. Já o meio hipotônico, ele vai ter baixa concentração de soluto. Sim. Então, o meio hipotônico vai ter o quê? Baixa concentração de soluto, ou seja, haverá mais água do que soluto, tá? Então, se aqui fosse uma membrana plasmática, o que iria acontecer? A água já está acontecendo, né? Aqui ele está demonstrando o meio hipertônico e o meio hipotônico. E o que está acontecendo, gente? A água ela está indo para o meio menos concentrado de soluto para o meio mais concentrado de soluto, certo? Esse é o movimento que a água está fazendo.
ela está indo do meio hipotônico, que é mais concentrado, que é menos concentrado em soluto, e indo em direção para o meio mais concentrado em soluto. Então, essa vai ser a direção, o caminho que a água sempre vai fazer. Ela sempre vai procurar o quê? O meio mais concentrado de soluto. E esse meio mais concentrado de soluto vai ser chamado de meio hipertônico. E o meio com baixa concentração de soluto vai ser chamado de meio hipotônico. E vamos analisar agora isso nas células. Bom, como nós já entendemos os tipos de solução que nós iremos analisar, aqui eu tenho uma solução hipertônica, tenho uma solução isotônica e uma solução hipotônica. Solução isotônica, que ainda não falamos, isotônica é quando vai ter equilíbrio tanto em soluto quanto em solvente, tá? Ou seja, eles vão estar equilibrados, tanto soluto quanto solvente, então vai ser chamado de solução isotônica. Então, eu peguei aqui uma hemácia e coloquei numa solução hipertônica. O que vai acontecer com a hemácia? A hemácia ela vai fazer o quê? Ela vai murchar. Por que ela vai murchar, gente? Porque qual é a tendência da água, galera? A tendência da água é sempre perseguir o quê? O soluto, as substâncias sólidas. Então, como meio que a célula foi mergulhada tem mais concentração de soluto, então a água que está dentro da célula vai sair de dentro da célula e vai ir para o meio hipertônico. Por isso que a célula murcha, tá bom? Então, vamos lá. Meio isotônico já disse que vai haver um equilíbrio, né, de solvente com soluto. E o meio hipotônico nós vamos ter o quê? Nós vamos ter pouca quantidade de soluto e grande quantidade de solvente, tá? Então, eu peguei lá um peixe. Vamos dar um exemplo aqui. Eu peguei um peixe da água salgada e joguei peixe do mar. O mar ele tem água salgada, né? Peixe do mar. O peixe do mar ele está mergulhado em um meio quê? Hipertônico, né? Ou seja, ele tem alta concentração de soluto. Eu peguei esse peixe e eu joguei ele aqui no rio. Aqui no Rio Amazonas. Peguei esse peixe d'água salgada e joguei aqui no Rio Amazonas. O que vai acontecer com esse peixe? Esse peixe ele veio da água do mar, ou seja, esse peixe aqui ele é mais hipertônico que a água doce, né? Ou seja, ele vai ter maior concentração de soluto. Então, qual vai ser a tendência? A tendência é a água do rio entrar para dentro do peixe. Então, esse peixe ele vai fazer o quê? Ele vai inchar. Por quê? Porque ele veio super concentrado de soluto para uma região pouco concentrada de soluto. Ou seja, a tendência da água vai ser entrar para dentro do peixe. Então, as células do peixe vão ficar o quê? Inchadas. Tá? Vamos lá. Vamos analisar agora na célula vegetal, tá? Na célula vegetal eu tenho aqui uma plasmólise. Por quê? Porque vamos dizer que a célula vegetal ela foi mergulhada no meio hipertônico, ou seja, ela murcha, né? A água aqui, ó, a seta está demonstrando a água. Murcha por quê? Porque a tendência da água é do meio menos concentrado de soluto e ir para o meio mais concentrado de soluto. E qual é o meio mais concentrado de soluto? É o meio hipertônico, tá? Meio isotônico há um equilíbrio. Vejam bem aqui que as células mostram um equilíbrio, né? Dentro da célula, tanto de soluto quanto de solvente. Já no meio hipotônico, aqui eu estou vendo o quê? Aqui é o exemplo que eu dei do peixe, né? Por exemplo, a alface, ela está aqui cheia de água, né? Cheia de água, só esperando ela cair no meio hipertônico para essa água sair dentro dela. Mas, por enquanto, aqui, quando essa água, quando essa célula vegetal fica cheia de água, ela é chamada de quê? De célula túrgida, ou seja, ela está inchada, ela está cheia de água. Aqui também eu posso dizer que ela está túrgida. A célula flácida é uma célula que mantém a igualdade de entrada e saída de água, um equilíbrio, né? E eu tenho aqui uma célula plasmolizada, aconteceu uma plasmólise, ou seja, ela perdeu água. A célula plasmolizada é quando ela perde água, tá bom? Então, vamos ver aqui um exemplo da alface. A alface, ela tá aqui bem verdinha, bem bonitinha, né? Mas quando ela é mergulhada em um meio hipertônico, ela fica o quê? Murcha. Por quê? Porque ela perde água para o meio. Porque a água sai de dentro da célula e vai para o meio, por exemplo, concentrado de água e vinagre e sal, né? Ou seja, qual é o meio que atrai a água? É esse meio hipertônico, né? Onde tem concentrado alta concentração de sal e de vinagre. Por quê? Porque a tendência da água é o quê? Dissolver. Então, ela sai de dentro da célula vegetal e vai para o meio, que é o meio mais concentrado de soluto, tá bom? Então, a tendência da água sempre é ir do meio menos concentrado de soluto e ir para o meio mais concentrado de soluto. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Se vocês não entenderam, mandem mensagem para a gente, tá bom? Que nós respondemos os questionamentos de vocês.
Chegou a vez do transporte ativo, transporte que tem gasto de energia. E nós vamos para o exemplo da bomba de sódio e potássio, que é fundamental para os impulsos nervosos e contração muscular. Vamos lá. Esse transporte ativo, ele acontece em todas as células do nosso corpo. E ele trabalha nada mais, nada menos com o equilíbrio de sódio e potássio dentro dessa célula. Então, o sódio, ele sempre vai ter que estar em maior concentração no meio externo à célula, ou seja, no fluido extracelular. E o potássio, que é esse K+, aqui, ele vai ter que ter maior concentração no meio interno da célula, tá? E para que ocorra esse mecanismo de equilíbrio entre os íons de sódio e potássio, é utilizado a molécula de ATP aqui, ó, como vocês estão vendo, ela vai já brilhar aqui na nossa animação. Ou seja, a ATP é a energia utilizada para retirar o quê? Os íons de sódio e colocar os íons potássio para dentro da célula, tá bom? Então, esse mecanismo é fundamental, tá? Para que haja o equilíbrio de sódio e potássio dentro da célula. Mais potássio no meio interno da célula e mais sódio para o meio externo à célula. Então, essa bomba de sódio e potássio aqui vai ser fundamental para impulsos nervosos e para a contração muscular. Como nós já vimos os tipos de transporte pela membrana plasmática, nós precisamos saber que existem outros tipos de substâncias entrarem também dentro da célula, tá bom? Isso nós vamos ver agora. O processo de endocitose, que ele é dividido em dois. Nós conhecemos dois tipos de endocitose realizadas na célula, a fagocitose e a pinocitose. Mas o que vem ser esse processo de endocitose propriamente dito? Bom, ele é nada mais, nada menos que um mecanismo de invaginação da membrana plasmática. Vocês observam aqui, né, nós temos uma membrana plasmática. O que aconteceu nessa membrana plasmática? Ela invaginou, ou seja, ela criou tipo uma entrada, né? Então, geralmente, quando aqui nós temos, eu vou desenhar aqui uma célula, tá bom? Aqui eu tenho uma célula, tá? Aí essa célula, essa membrana plasmática dessa célula, o que acontece? Ela invagina, ela cria, né, uma espécie de pés, que são chamados de pseudópodes. Esses pseudópodes, esses pseudópodes são chamados de falsos pés, tá? Então, ele se invagina, a membrana plasmática invagina e cria, né, uma bolsa nessas invaginações, que eu vou mostrar já porque é possível desenhar. Eles capturam, né, cria essa bolsa, captura as substâncias, ele vai capturar aqui as substâncias, tá? E essas substâncias capturadas vão criar os somos, que vai poder ser fagossomos ou pinossomos, dependendo do tipo de partícula que foi englobado, tá? Então, esse é um dos mecanismos, a endocitose vem ser um dos mecanismos que pode levar algum tipo de substância para dentro da célula, tá bom? Não é tipo de transporte, é uma outra forma de entrar substâncias dentro da célula, tá bom? Então, aqui, vamos agora conhecer a endocitose, no caso, fagocitose, tá? Fago. Esse fago quer dizer comer, tá bom? Então, fago vai englobar partículas sólidas, tá bom? Na fagocitose vai haver englobamento de partículas sólidas. Partículas sólidas. Desprezem a minha letra, tá bom? Que eu estou escrevendo rápido. Partículas sólidas. Então, ocorre aqui uma invaginação na membrana plasmática, formando os pseudópodes, que são os falsos pés, né? Depois de englobado, ele leva essa partícula sólida para dentro da célula, formando o fagossomo. Dentro desse fagossomo, nós encontraremos enzimas digestivas, ou seja, que vão fagocitar, que vão se alimentar, vamos dizer que eles vão comer essa substância aqui fagocitada, tá bom? No fagossomo. Então, isso no caso de partículas sólidas, né? Já no caso de partículas líquidas, ou pequeníssimas partículas mesmo, nós vamos ter o processo de pinocitose, tá bom? Esse processo de pinocitose, por exemplo, ocorre no processo... Vamos lá, voltar de novo. Esse processo de pinocitose aqui ocorre muito nas células do intestino. Mas quando elas fazem esse processo de pinocitose? Quando elas englobam as partículas líquidas dos lipídios, tá bom?
Então, por exemplo, outro exemplo é quando elas capturam o HDL, né, pelas microvilosidades intestinais, eles absorvem, né, eles capturam através da pinocitose, cria o pinossomo, né? Então, o que vai acontecer? Esse HDL, que é o colesterol bom, que é chamado de colesterol bom, né, que é uma lipoproteína, esse HDL. Então, eles vão aproveitar o colesterol que está aqui dentro dessa lipoproteína para formar membranas plasmáticas, tá bom? Então, a fagocitose e a pinocitose, a gente vê que são processos muito importantes dentro da célula, tá? Mas aí, os restos celulares? Assim que acontece a pinocitose aqui, que esse alimento é digerido, né, que essa partícula é digerida, o que acontece com os restos? Os restos celulares de células mortas ou mesmo restos da digestão celular, eles vão ser expelidos da mesma forma, criando uma invaginação aqui na membrana plasmática, tá? Aonde esses restos celulares, essas propriedades, elas são expulsas, tá bom? E esse processo para fora da célula, né? Esse daqui é o meio extracelular. Meio extracelular. Bom, então, assim que se forma, né, essa invaginação novamente, a membrana plasmática vai fazer o quê? Ela vai expulsar, né? Vai fazer a exocitose, que exo quer dizer fora, né? Vai expulsar essas partículas para fora. Quem é que faz a exocitose? Gente, a exocitose ocorre principalmente nas células que costumam liberar hormônios, tá bom? As células secretoras de hormônios. Por exemplo, elas liberam os hormônios através da exocitose, tá bom? Então, esse processo de endocitose, que se divide em dois, fagocitose e pinocitose, e termina com a exocitose, com a expulsão, né, desses restos celulares. Por exemplo, aqui na exocitose não é só os hormônios que vão ser expulsos dessa maneira, mas também células mortas. Por exemplo, os macrófagos, eles costumam fazer fagocitose. Por exemplo, entra aqui uma célula viral, né, uma célula bacteriana, aí o que vai acontecer? Os macrófagos vão todos lá para essa área onde está sendo acometido pelo vírus ou pela bactéria. O que acontece? Eles fazem o fagossomo, né? Eles fazem o fagossomo, digerem e o que resta, eles fazem a exocitose, ou seja, eles expulsam para fora da célula, tá bom? Então, esses são os tipos. Isso aqui vai ser muito feito também, esse processo de fagocitose aqui, também vai ser realizado pelos lisossomos, tá? Que nós vamos conhecer, lisossomos, que é uma organela citoplasmática das células animais que nós vamos ver mais à frente, tá bom? Então, os lisossomos costumam fazer isso. Outro que costuma fazer o processo de fagocitose são protozoários, tá? Por exemplo, a ameba. Protozoários. Tá? Então, é basicamente o processo digestivo aqui dos protozoários e dos lisossomos, que é a organela responsável pela digestão celular nas células animais, tá bom? Então, vamos prosseguir e ver mais curiosidades sobre a membrana plasmática. Se você não entendeu sobre esse assunto, sobre essa questão da endocitose, fagocitose, pinocitose e exocitose, é só deixar uma mensagem nos comentários que a gente tira suas dúvidas, beleza? Estamos chegando quase ao final das especificidades das funções da membrana plasmática. Nós estamos vendo que a membrana plasmática ela é muito complexa, ela possui muitas funções e funções importantes. E nós não podemos deixar de citar as especializações da membrana plasmática, tá? Aqui eu vou citar algumas importantes para vocês. Por exemplo, vocês estão vendo essas ondinhas aqui? Essas daqui estão representando as microvilosidades, tá? Vou puxar uma setinha aqui, que não tem, as microvilosidades. As microvilosidades, elas estão presentes principalmente no intestino, nas células intestinais. Por quê? A função dessas microvilosidades aqui é diminuir a superfície de contato, ou seja, facilitar a absorção dos nutrientes pelos alimentos que estão sendo digeridos, tá bom? Então aqui, ó, essas ondinhas, elas facilitam a absorção dos nutrientes e elas são chamadas de microvilosidades. E onde elas estão presentes? Principalmente nas células intestinais. E nós temos algumas junções importantes aqui, né? Como as junções oclusivas, as junções aderentes, as junções comunicantes. Então, todas essas junções, elas vão aumentar o que? A adesão da célula, tá bom? Em relação à comunicação com outras células. E aqui nós temos uma das principais comunicantes entre as células aqui, que são os desmossomos, tá? Está presente principalmente nas células vegetais, onde nós temos um orifício que comunica uma célula a outra, ou seja, e elas se comunicam, elas
ficam aderentes umas às outras, unidas umas às outras, tá bom? Nós temos outros tipos de especializações, como os conexons. Os conexons vão permitir lá a entrada de ATP na célula, tá bom? Mas essas daqui são as que costumam cair nos vestibulares. Então, essas todas que estão aparecendo aqui, elas são importantes para que haja aderência, comunicação com as células, a microvilosidade aumentando a superfície de contato para absorção de nutrientes, ok? Então, aqui vocês estão vendo uma parte delas, mas na apostila que está na sala de aula de vocês, nós temos muitas outras e é importante que vocês leiam para que vocês entendam cada uma dessas, tá bom? E vamos agora para os exercícios. E a primeira questão diz o seguinte, VUNESP CIS UEA 2011. Duas proteoses existentes na região amazônica são a malária e a amebíase, que afetam o ser humano através de infecções parasitárias do sistema circulatório intestinal, respectivamente. Muitos protozoários não são parasitas e habitam diversos ambientes do planeta. Uma forma comum de nutrição entre os protozoários ocorre através de um processo denominado fagocitose, que consiste basicamente... Vamos lá, galerinha. Nós vamos ter que identificar aqui o que é a fagocitose, ou seja, nós devemos saber o conceito sobre do que é fagocitose para respondermos essa questão. Então, vamos para a alternativa A. A fagocitose consiste basicamente na assimilação direta de nutrientes através de difusão? É isso, galerinha? Não. A assimilação direta dos nutrientes através de difusão, isso daqui é um tipo de transporte, tá bom? É um tipo de transporte passivo, tá? Não é fagocitose. Letra B, no transporte ativo de sais pelas bombas iônicas. Então, aqui essas bombas iônicas, ela tá falando nada mais, nada menos da bomba de sódio e potássio, tá bom? Sódio e potássio. E é isso? Não. Aqui, na própria alternativa, diz que é um transporte, né? Transporte ativo. A letra C, no englobamento de partículas através da emissão de pseudópodes? Acho que tá quente, né? Vamos ver a letra D. Na passagem de substâncias pelos canais das permeases, aqui também é transporte, tá bom? Transporte de substâncias. E aqui eu estou falando de um transporte passivo, onde eu tenho a ajuda de proteínas, tá? As proteínas que fazem essa permease, que quer dizer a permeabilidade, ela que permite a passagem, leva as substâncias até dentro da célula, né? Letra E. Na passagem de água pela membrana em função das diferenças de concentração. Diferenças de concentração, quando eu falo de diferenças de concentração, eu estou falando de quê? Na passagem de água pela membrana. Passagem de água pela membrana em função das diferentes concentrações. Eu estou falando de quê? Eu estou falando de osmose. Então, a alternativa aqui que fala exatamente o que vem ser a fagocitose é a letra C, que diz que a fagocitose ela consiste basicamente no englobamento de partículas através da emissão de pseudópodes, que são os falsos pés, né? Então, a nossa alternativa correta aqui é a letra C. Vamos para a próxima questão. Questão de número 2. VUNESP CIS UEA 2012. O desenho mostra uma célula vegetal que foi mergulhada em uma solução salina. Vamos lá. Uma célula vegetal, ela foi mergulhada em uma solução salina, cuja concentração era menor que o meio intracelular. Olha que informação importante. A célula vegetal, ela foi mergulhada em uma solução salina, certo? Logo a gente pode pensar, poxa, uma solução hipertônica. Porém, contudo, entretanto, todavia, a questão fala, cuja concentração era menor que o meio intracelular. O que isso quer dizer? Que a concentração salina de soluto, né, nessa concentração salina, ela era menor que o meio intracelular, ou seja, que dentro da célula, está dizendo nada mais nada menos aqui, que dentro da célula tinha mais soluto que a própria solução salina onde ela foi mergulhada. Então, qual é a tendência da célula, gente? A tendência da célula é ir do meio menos concentrado de soluto para o meio mais concentrado de soluto, né? E aqui a questão, a alternativa, a questão ela está falando que dentro da célula era mais concentrado do que a solução onde ela foi mergulhada, né? Então vamos logo raciocinando aqui na pergunta, na questão. Após certo tempo, a célula ganhou água. Interessante, porque é a tendência, né? A tendência da água é ir para o lugar onde tem mais concentração de soluto. Havendo um aumento significativo do volume vacuolar. O fenômeno que ocorreu e o nome do estado final em que a célula se encontra são respectivamente. Vamos lá, gente. Se eu estou falando aqui
de solução, se eu estou falando de movimentação da água dentro da célula, eu estou falando de osmose, né? Osmose, gradiente de concentração, eu estou falando de osmose. Então, o fenômeno que ocorreu e o nome do estado final em que a célula se encontra são respectivamente. Tá. Então, eu estou falando de um fenômeno chamado osmose, né? E o que acontece com a osmose? A osmose, a tendência dela é ir de um gradiente menos concentrado dissoluto para o meio mais concentrado dissoluto, né? Então aqui, a célula, ela foi mergulhada em uma solução salina, né? Aqui a gente já sabe que ela foi mergulhada em uma solução salina, porém, a concentração dessa solução salina era menor que o meio intracelular. Ou seja, dentro da célula eu tenho o quê? Mais soluto que fora da célula, certo? E aqui eu tenho, tá menos concentrado. Então, qual é a tendência da água, galera? A tendência da água é diluir, diluir, diluir. Então, a tendência da água é entrar para dentro da célula. E foi o que aconteceu aqui. O que está demonstrado aqui na segunda figura, né? O estado final. Então, aqui você verifica, olha, o vacúolo, ele está menor que aqui, né? Então, o vacúolo, ele ficou inchado, ficou cheio de água, porque a tendência da água é ir do meio menos concentrado dissoluto para o meio mais concentrado dissoluto, né? Então, a água entrou com tudo aqui dentro da célula com o intuito de diluir, né? Porque a água gosta, lembra que a água gosta de diluir. A água gosta de ir para o meio onde tem muito soluto. Então, a tendência da célula é inchar. Quando a célula incha, ela fica o quê? Túrgida. Como nós vimos lá no início, tá? Ela fica túrgida. Então, vamos verificar as alternativas aqui. Letra A, osmose e célula túrgida. Então, nós já temos a alternativa correta logo na letra A, né? Vamos ver aqui, transporte ativo e célula plasmolizada, né? O que é uma célula plasmolizada? É quando a célula perde água para o meio, né? Aqui seria uma célula plasmolizada se fosse o sentido contrário aqui. A água fosse para fora da célula, indo para o meio, né? Mas não aconteceu isso, então a célula ela não plasmolizou, tá bom? E não é transporte ativo, né? Nós estamos falando de quê? De osmose. Transporte ativo e célula túrgida. A célula, ela passou no processo de turgência, porém não é transporte ativo. Transporte facilitado, também não é transporte facilitado. Facilitado, a gente sabe que é lá no transporte passivo, onde nós temos uma proteína facilitando a entrada de alguma substância, de algum produto, né? Para dentro da célula. E célula plasmolizada, a gente já viu que não é uma célula plasmolizada. Osmose e célula plasmolizada. Nós temos aqui uma osmose, porém nós não temos uma célula plasmolizada. Nós temos uma célula túrgida. A célula túrgida é uma célula inchada, ok? Então vamos para a próxima questão. Opa, essa daqui é legal. VUNESP CIS-UEA 2014. A figura ilustra 3 diferentes mecanismos de transporte através da membrana celular, indicados pelos números 1, 2 e 3. Sobre os processos numerados, é correto afirmar que... Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 processos indicados, né? Quando nós falamos de gradiente de concentração aqui, nós estamos falando de osmose. Porém, essa questão, a gente tem que estar muito atento, por quê? Porque essa seta aqui, ela não está numerada, tá? Quais são as setas numeradas? Essas 3 setinhas lilás aqui, tá bom? Então, aqui eu tenho tipo de transporte, aqui eu tenho um, aqui tenho outro, tá bom? E o que nós verificamos aqui? Substâncias não polares, moléculas polares sem carga. Então, aqui, olha, eu estou verificando que os gases atravessaram o quê? A membrana plasmática. Se eles atravessaram a membrana plasmática com facilidade e sem gasto de energia, eu tenho aqui o quê? Difusão simples. Eu tenho um transporte passivo chamado de difusão simples. E nesse terceiro aqui, eu tenho outro transporte passivo, porém com a ajuda de uma proteína. Então, eu vou ter o quê? Difusão facilitada. E essas 3 setinhas, elas citam um transporte passivo, ou seja, que não possui gasto de energia, tá bom? Então, vamos ver qual é a alternativa aqui nessa questão. 1 é denominado osmose, pois ocorre a favor do gradiente de concentração. Vamos lá, galerinha. A osmose, ela é essa seta verdona aqui, né? Porém, ela não está enumerada, então a 1 vai ser o quê? Difusão simples, então essa questão está errada. 3 é um mecanismo ativo por ser mediado por uma proteína. Gente,
Essas três setas estão falando de um transporte passivo, então não tem gasto de energia. Letra B também está errada. Letra C. 1 e 2 são denominados de fusão facilitada. 1 e 2 são de fusão facilitada? Não. Nós já vimos aqui que as duas são de fusão simples. Então, letra C está errada. 1 e 2 são mecanismos ativos por não serem mediados por proteínas. Nada a ver, né? Então, não são ativos, são passivos. Letra D está errada. E letra E, 1, 2 e 3 são mecanismos que não consomem energia. Vamos lá, gente. 1, 2 e 3 consomem energia? Não, porque os três são transportes passivos. Então, a resposta correta aqui seria letra E. Questão número 4. Marque a alternativa que completa melhor a frase a seguir. A membrana plasmática é constituída por uma bicamada de... Vamos lá, galera. A membrana plasmática é constituída por uma bicamada de quê? De fosfolipídios, né? Então, vamos colocar aqui, fosfolipídios. Com moléculas de inseridas. O que é inserido na membrana plasmática, galerinha? É nada mais, nada menos que as proteínas. Ok? Então, vamos ver qual é a alternativa. 1. Proteínas e glicocálice. Mas, professor, o que é glicocálice? Primeiro, essa questão não pode estar certa, por quê? Porque não é uma bicamada de proteínas, tá? É uma bicamada de quê? De fosfolipídios, tá bom? Então, a gente já não... Por mais que nós não soubéssemos o que é um glicocálice, nós sabemos que não é feito por uma bicamada de proteínas, e sim de fosfolipídios, né? Então, nós já poderíamos anular essa daqui só pelas proteínas. Mas eu trouxe aqui a membrana plasmática para nós vermos melhor, tá bom? Então, aqui nós estamos vendo a bicamada de fosfolipídios formando a membrana plasmática. E o que é o glicocálice? O glicocálice é nada mais, nada menos que essas estruturas aqui, ó. Que a gente sabe que são estruturas que vão catalisar, que vão permitir, que vão reconhecer, o glicocálice vai fazer nada mais, nada menos que o reconhecimento das substâncias que vão entrar na membrana plasmática. E elas são formadas de quê? Elas são formadas de glicídios, ou carboidratos, que nós podemos chamar, né? E proteínas, ou carboidratos ou glicídios, mais lipídios, como nós vimos lá no início da aula, tá bom? Então, a gente sabe que essa bicamada de fosfolipídios, essa membrana plasmática, é muito sensível. Então, esse glicocálice, essa união aqui de glicoproteínas e glicolipídios, eles vão formar o quê? O glicocálice, beleza? Que vão fazer o quê? Reconhecimento celular. Então, quem está mergulhado aqui, galera? São as proteínas, né? Proteínas globulares, nós temos as proteínas integrais, ou intrínsecas, né? E nós temos as proteínas periféricas. Vamos lá. 2. Fosfolipídios e proteínas. Então, fosfolipídios e proteínas, essa seria aqui a questão correta, né? Fosfolipídios e lipídios. Por que está errada essa alternativa? Porque os fosfolipídios já são os lipídios, tá? Os fosfolipídios é uma classificação de lipídios. Então, não pode ser essa alternativa. Alternativa 4. Lipídios e fosfolipídios. Também só fez inverter aqui também, né? Uma dupla camada de proteínas e mergulhados fosfolipídios. Não, isso daqui é o contrário, como nós vimos na questão 2, tá bom? Então, a resposta correta seria 2. E para finalizar, nós temos a questão 4. Em 1974, foi proposto por Singer e Nixon um modelo para explicar a estrutura da membrana plasmática. Esse modelo ficou conhecido por... Como é conhecido, galera, a membrana plasmática que eu falei lá no início da aula? É conhecido como modelo do mosaico fluido, né? Justamente porque faz todo aquele gigado lá da membrana plasmática e eles colocaram o nome de mosaico fluido. Então, essa foi a aula de hoje, tá bom? As aulas de hoje que hoje vocês tinham que estudar tipos de célula e membrana plasmática, né? Então, se vocês aí já estudaram os 2 vídeos, já assistiram os 2 vídeos, vocês agora vão passar para os exercícios das apostilas que estão anexadas aí na sala de aula de vocês, tá bom? Assim que vocês fizerem todos os exercícios propostos para vocês nas apostilas, vocês vão marcar, tá bom? Hoje, por exemplo, é o 26º, por exemplo, vocês estão no primeiro dia de estudo de vocês, na segunda-feira, né? Vocês fizeram 30 exercícios? Então, vocês vão colocar aqui, ó, 30 exercícios feitos. No segundo dia, vocês fizeram 15 exercícios? Vocês vão botar 15. Fizeram 10? Vão botar 10 no terceiro dia. O importante é que vocês façam mais de 10 questões e que vocês entendam essas questões, tá bom? Vocês não podem passar para outro assunto se vocês não entenderem esse, porque vai ser fundamental, vocês não vão ter tempo de revisar. Então, vocês precisam aprender agora, tá bom? Então, tenham atenção, tenham calma, estudem bem, porque vai cair com certeza a membrana plasmática, tá bom? Alguma coisa de membrana plasmática vai cair, tá? Então, estejam focados e conscientes de que vocês precisam estudar para aprender de fato. Então, se vocês fizeram lá
assistiram as videoaulas, leram a apostila e fizeram os exercícios das apostilas e entenderam o assunto, o que vocês vão fazer, galerinha? Vocês vão marcar aqui, ó, biologia, citologia, tipos de células e membrana plasmática. Vocês vão marcar no plano de vocês como, tá bom? Concluído, vocês podem pintar esse quadrinho, vocês podem dar um check, ou vocês podem colocar ok, tá bom? Para vocês terem controle sobre o que vocês estão estudando, tá? Então, desejo para vocês um excelente estudo e até a próxima aula.